Olá pessoal, eu sou o Lucas, representante da Ihara, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um tema muito relevante na cultura de cana-de-açúcar, o uso de maturadores. E eu estou aqui no Centro de Cana, com o Instituto Agronômico, da Secretaria da Agricultura, para falar sobre esse assunto com o Dr. Azania, especialista nessa área, que vai nos auxiliar a conversar mais sobre esse tema. Bem, eu sou o Carlos Azania, né? Sou pesquisador aqui no Instituto Agronômico, no Centro de Cana, da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Tenho trabalhado com maturadores e herbicidas desde 2005, né? Ano esse que eu ingressei no Instituto Agronômico. E hoje, em particular, estamos aqui reunidos com vocês para poder passar uma mensagem sobre maturador, né? Nesse ano de 2021, um tanto confuso para a aplicação desses produtos no dia a dia. Pois bem, para abrir o assunto, eu gostaria de deixar com vocês, né, dois conceitos, né, bem rapidamente dizendo. A diferença de uma maturação natural e de uma maturação induzida. Pois bem, vamos lá. A maturação natural, né, como o nome disse, assim, natural, não envolve nenhum tipo de produto químico. Naturalmente, a cana-de-açúcar, ela necessita de alguns fatores ambientais para naturalmente ser induzida ao acúmulo da sacarose. O primeiro seria o estresse hídrico e o segundo, o estresse térmico. Hídrico é a falta de água, ou seja, os períodos do ano que gradualmente a distribuição de chuva se diminui, né? Então a cana, com isso, ela para o seu crescimento, digamos assim, mas o processo de fotossíntese não é cessado. Ele continua. E, concomitantemente ou simultaneamente a esse estresse hídrico, nós temos também um certo estresse térmico, né? Aqui para as condições do estado de São Paulo, centro-sul brasileiro, pode-se dizer. À noite, por exemplo, nós temos uma temperatura mais baixa nos meses de abril, nos meses de maio, nos meses de junho, até meados de setembro. Essa temperatura noturna mais baixa e diurna um pouco mais elevada tem uma amplitude térmica. Isso eu chamo, não é, de um estresse térmico, ok? Associado ao mesmo período ao estresse hídrico, são dois fatores ambientais que interferem no crescimento da cana, que já está a partir do seu 8º mês de desenvolvimento, para que ela diminua o seu ritmo de crescimento ou naturalmente cesse seu ritmo de crescimento e com isso ela passe a acumular sacarose. Então, naturalmente, até meados dos anos 80, por exemplo, a safra ela sempre se iniciava em meados de maio, né, com variedades extremamente precoces. Por quê? Dependíamos única e exclusivamente da maturação natural. Eu penso que ficou conceituado aí, então, que é uma maturação natural. Com o advento, né, dos reguladores de crescimento, hoje chamados de maturadores para nós, você tem uma ferramenta bastante importante e as suas aplicabilidades. Então, quando você aplica o maturador, né, entre 15 de fevereiro até mais ou menos 15 de abril, você, sobre canas que tem aí 9, 10, 11 meses de idade, é um período ainda bastante vegetativo para a cana-de-açúcar, porque você ainda não tem muito acentuado o estresse térmico e hídrico que eu comentei. Se nesse momento você aplicar um maturador, o que esse maturador faz? Ele diminui o ritmo de crescimento da cana. Diminuindo o ritmo de crescimento da cana, esse compasso de crescimento, digamos assim, a cana continua fazendo o seu processo de fotossíntese e toda a energia produzida em forma de glicose e frutose, ela não vai ser convertida, por exemplo, para crescimento, seja ele na forma de florescimento ou seja ele na forma de crescimento de colmos mesmo. E com isso você consegue antecipar o acúmulo da sacarose. Com isso você consegue, né, manejar o começo de safra, por exemplo, para o início do ano, final de março, começo de abril, você já consegue antecipar com essa ferramenta aí. Então eu espero que vocês, né, assim fica claro na cabeça de vocês o que é uma maturação natural e o que é uma maturação induzida, né?
induzida, reforçando, é o uso dos maturadores. Combinado? Muito bem. Pessoal, vamos lá numa outra questão, né? Vocês devem estar perguntando quando se aplica maturador. O maturador é muito importante que você tenha conceituado as épocas de recomendação para a sua aplicabilidade em campo, perfeito? Uma grande e importante época, no meu ponto de vista é a mais importante de todas, é o início de safra. No início de safra, pessoal, você tem que considerar 15 de fevereiro como início até o final de abril. Essa é a grande janela onde você realmente precisa entrar com a aplicação de maturador. Nesse ponto em particular, né, quando você maneja com maturador, você está, na verdade, antecipando o acúmulo de sacarose. Perfeito? Avançando um pouco mais no tempo, partindo para os meses de maio, os meses de junho, por exemplo, nas regiões onde ainda se tem picos de chuva, né? Algumas regiões podem ter esses picos de chuva, né, mostrado no seu histórico, e desde que a cana esteja no processo ainda vegetativo, né, que ela esteja assim apta a absorver o maturador, pode-se também fazer manejo de maturador, porque nesse caso, ocorrendo esses picos de chuva, a cana já está protegida, digamos assim, tá ok? Do estímulo do ambiente para retomar o crescimento, perfeito? Continuando, né, para os meses de julho, agosto, por exemplo, que são meses mais secos do ano, né, a cana naturalmente, influenciada ou não pelo maturador que você possa ter vindo aplicado em maio, junho, naturalmente também ela acumula sacarose. De modo que, entre 15 de setembro aproximadamente até, né, meados de novembro, pode-se dizer assim, é uma outra janela para aplicação de maturador. Essa janela em particular, ela é importante porque ela é importante na manutenção da sacarose, perfeito? Essa manutenção é quando a cana já acumulou a sacarose que foi possível de ser acumulada e antes da entrada novamente da chuva ali na primavera, setembro, outubro, se maneja o maturador de modo que, né, ocorrendo a chuva, a cana ela não retoma o processo de crescimento e com isso você mantém a sacarose que foi acumulada, perfeito? Então são essas as três características de aplicação de maturador. No início de safra, mais ou menos maio e junho, né, nas regiões que se precisa fazer algum manejo e depois no final de safra, perfeito? E recordando, início de safra é antecipação do processo de sacarose. Final de safra é a manutenção no acúmulo de sacarose. Perfeito? O final de safra ele é bastante interessante quando, por exemplo, vai se estender o período da colheita. Né? Não consegue dar conta de colher a cana até final de outubro, comecinho de novembro. É quando você vai estender a sua safra até final de novembro, comecinho de dezembro. O maturador é uma ferramenta importante para esse período. Ok? Muito bem. Vamos agora retomar dentro desse conceito o início de safra, que é justamente essa época do ano que estamos vivendo agora, né? Aí nesse fevereiro, março e abril de 2021. O que aconteceu nesse período? O teu canavial, que foi colhido lá março, abril do ano passado, 2020, ele brotou depois, óbvio, né? Depois da colheita, mas abril, maio, junho até novembro a seca se estendeu muito. E o nosso canavial, ele não cresceu o suficiente. Então é um canavial que está extremamente prejudicado quanto ao TCH, não é? A produtividade. Isso vai trazer um impacto agora no manejo de maturador. Quando chegou o final de novembro, dezembro e janeiro, algumas regiões tiveram mais, outras menos chuva. E a cana, ela retoma o seu crescimento. Perfeito? Então, temos aqui algumas estratégias para a aplicação de maturador nesse começo de safra, em detrimento do estresse hídrico que essa cana sofreu, né, até
entre abril a novembro de 2020, ok? Bem, numa primeira estratégia seria o quê? Se você vai iniciar a sua safra, por exemplo, né, ainda em março, a estratégia é uma só. Você tem que deixar a sua cana crescer um pouco mais, né, aproveitando agora dessa chuva e desse calor no restante aqui de fevereiro. E logo no início de março, você aplica um inibidor de crescimento. Em torno de a partir de 20, 25 dias, você começa a ter a curva já de acúmulo de sacarose e você tem material para ser colhido, por exemplo, no início de safra. Perfeito? Então, essa é uma das estratégias. Muito bem. Nesse caso, se você, por exemplo, vai colher a sua cana, então, em final de março, a ideia talvez é você deixar os seus canaviais que estão com 10, 11, quem sabe até 12 meses, tá ok? Crescer livremente até próximo aí do começo de março e aplicar então o inibidor de crescimento. A partir de 20, 25 dias você tem cana. Se a sua safra não vai começar, né, no final de março, ela vai começar, por exemplo, dia 15 de abril. Aí é uma estratégia um pouco diferente. A cana que estiver entre 15 de fevereiro até aproximadamente aí o começo até 15 de março, pode-se dizer assim, canas com 10, 11, 12 meses, né, já de ciclo vegetativo, é uma cana que passou por todo o estresse, como nós comentamos, hídrico, e quando ela for submetida às condições de chuva e temperatura, eu tenho a percepção que essa cana, ao invés de retomar o crescimento, ela, na verdade, ela vai ser induzida à floração, né? Vai emitir flor. O estímulo vai ser muito grande. Então, como fica? Se você, nesse momento, para esses canaviais mais, digamos assim, velhos, né? 10, 11 ou 12 meses, que estiverem completando essa idade fisiológica entre 15 de fevereiro até mais ou menos aí final de março, pode-se dizer, e com o início de safra previsto para 15 de abril, talvez você tenha que pensar num outro grupo, o retardador de crescimento, porque aí você vai segurar o florescimento e aí lá para 15 de abril você tem cana disponível aí para você poder fazer o começo da sua safra. Já os canaviais mais jovens, que estiverem entre 15 de fevereiro até final de março, né, com 7, 8, quem sabe 9 meses, esse eu ainda não recomendaria o retardador de crescimento. Deixa ele crescer livremente, perfeito? Sem influência de maturador, aproveitando a chuva e a temperatura, e quando chegar no final de março, maneje ele com inibidor de crescimento, a partir de 15 de abril ou até um pouco mais, você consegue também ter cana, ok? Então seria mais ou menos, rapidamente falando para vocês, essas duas estratégias. Você tem que considerar, primeiro, o canavial, a idade fisiológica do canavial, tá ok? E o início da sua safra. Né? E repito mais uma vez aqui, fazendo uma grande síntese. Se você tem um canavial em torno de 10, 11, 12 meses com início de safra para final de março, deixe o seu canavial crescer livremente a partir de 15 de fevereiro, perfeito? E no início de março você entra com o inibidor de crescimento. O inibidor de crescimento. O hype, por exemplo, é um inibidor de crescimento, perfeito? Entra a partir de 20, 25 dias, você tem essa cana já disponível para você começar a safra. Se o período da sua safra vai ser 15 de abril ou depois, o que eu sugiro? Canaviais de 10, 11, 12 meses, entre 15 de fevereiro até o final de março, você tenta colocar, por exemplo, um retardador de crescimento, principalmente agora, na primeira quinzena de fevereiro, para que dia 15 de março você tenha cana não florescida, não induzida à floração e com acúmulo de sacarose. Perfeito? Então você tem essas ferramentas para utilizar agora nesse começo de ano. Pessoal, um complemento importante. Legal? Muito bem. Em anos tradicionais, onde a distribuição de chuva é normal, você vai fazer o manejo com o maturador. Perfeito. O que você espera? Todo maturador, ele contém o desenvolvimento da cana, né? Então você já tem uma expectativa de diminuir um pouco o TCH na produtividade. Portanto,
o ganho em ATR, na maior parte das vezes, supera, né, a perda de TCH e você tem, em si, um rendimento econômico. Isso nos anos normais de distribuição de chuva. Você tem que imaginar não, você tem que observar e considerar que o teu canavial passou por um período, esse que agora está no início de safra, de estresse hídrico muito intenso. E o TCH já está prejudicado. E se você for no seu canavial, morfologicamente, você vai perceber que parte do colmo da cana que vai ser maturada, ela não tem um entrenó muito bem desenvolvido. Ou seja, entrenós são curtos. No meu ponto de vista, a cana, ela tem o quê? Ela tem menos espaço, digamos assim, para acúmulo de sacarose. Então, quando você vai fazer o manejo com o maturador, seja no início, agora nesse início de safra, você vai ter um ganho de ATR, porém, não vai ser um ganho, no meu modo de ver, não vai ser um ganho em ATR similar ao que ocorre em anos de distribuição de chuva normal. O ganho em ATR pode ser menor, porém, é necessário, no meu ponto de vista, ainda um manejo com os maturadores, pensando sobretudo no florescimento. E aí você tem, mesmo usando retardador de crescimento, inibidor de crescimento ou de floração, como vocês preferem chamar, né, qualquer um desses grupos, é muito importante, porque evite o florescimento. Porque se a cana florescer ou for induzida a floração, o TCH, no meu ponto de vista, vai ficar ainda mais comprometido, porque aí você tem a questão da isoporização. Perfeito? Então, quanto menor o TCH, mais impacto vai dar no retorno. Então, resumindo, para canas de 2021, início de safra, vamos ter, manejando com o maturador, você consegue ter um ganho de ATR. A expectativa é que seja um ganho de ATR menor em relação a outro, quando comparado aos outros anos. Perfeito? Mas eu me preocupo com a inibição do florescimento, que pode ser feita por retardador de crescimento, por inibidor de crescimento, né, conforme já comentei, e até mesmo por inibidor de florescimento. Perfeito? É importante porque, repito, cana induzida à floração será uma cana que vai diminuir ainda mais o TCH. Perfeito? Então, a grande expectativa da aplicação de maturador é segurar esse TCH, não diminuir ainda mais ele, não comprometer mais. E o que a gente conseguir de acúmulo de sacarose esse ano em termos de ATR vai ser lucro e vantajoso. Combinado? É isso aí. Pessoal, vamos lá então. Concluindo, certo? Estamos num ano atípico, então uma forte estratégia, né, para os grupos aí, né, que irão iniciar a safra, por exemplo, né, final de março, é deixar a sua cana crescer livremente, né, sem a presença do maturador, de modo que logo no início ou meados de março você interfira aí com o grupo inibidor de crescimento e aí você consegue de forma mais rápida ter um acúmulo de sacarose. Então você tem alguns dias ou semanas aí, pode-se dizer, né, para a cana crescer um pouco mais. Porque a preocupação é afetar o quanto menos possível o TCH, né, que já está comprometido. Então a gente tem que pensar muito na questão do TCH. Então uma forte estratégia para quem vai começar a safra aí logo no final de março, quem sabe comecinho de abril, é deixar então estender livremente a cana, né, crescer e entrar com o manejo aí do maturador que inibe crescimento e aí você consegue a partir de 20, 25 dias ter essa questão, né? Ou seja, ter o ATR. E também reforço, hein? Não espere ganhos de ATR tão surpreendentes para esse ano. Eu penso que a cana, né, morfologicamente, ela não tem grandes espaços para acúmulo de sacarose, pode-se dizer assim, de uma forma bem simplista. E quando comparado a outros anos, sim. Mas temos que fazer o manejo, impedir o florescimento, manter pelo menos o TCH que está aí e de modo que você consiga entregar para a indústria uma cana, né, com o TCH que foi possível e com o máximo possível de ATR para essa condição de 2021. Combinado? Fica aí um recadinho então. Muito bem. Olá,
eu sou o Thiago Duarte, estou como consultor de desenvolvimento de mercado na cultura da cana-de-açúcar. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a maturação de cana-de-açúcar. Estivemos há pouco aprendendo muito com o pesquisador professor Dr. Carlos Azania, que nos trouxe o cenário atual que nós estamos no momento e as ferramentas estratégicas no manejo da cultura da cana-de-açúcar, principalmente no manejo da maturação, da açúcar, do ATR, nesse momento que é decisivo, que nós estamos agora, que é no início de safra. E a Yara tem como estratégia uma ferramenta para o produtor, que é o Hyper. O Hyper é um produto altamente sistêmico, tem como sua principal característica sua alta flexibilidade de utilização, seja no início, no meio e no final de safra. E agora eu vou quebrar para vocês esses momentos, divididos em início, meio e final de safra, qual é o melhor posicionamento do Hyper nessas janelas. Falando um pouco sobre o início de safra, que é justamente o momento que nós estamos agora, infelizmente nós tivemos um ano atípico de chuva, ou seja, os canaviais não estão plenamente desenvolvidos. E nós precisamos então postergar o quanto mais essa maturação, ou seja, fazer o maturador o mais próximo possível da janela da colheita. E o Hyper nos permite isso, pois o Hyper pode ser colhido de 15 a 45 dias e tendo a sua melhor janela de colheita de 20 a 30 dias. Então, para o início de safra, o Hyper ele é flexível, ele impacta o menos possível em produtividade e acelera o acúmulo de ATR. Então essa é a nossa conclusão do início de safra. Falando um pouco do meio de safra, que sempre é um momento desafiador para o produtor definir se vai ou não maturar o canavial. O mais importante é nós observarmos se a cultura está fisiologicamente apta a receber a aplicação desse maturador, ou seja, se ela tem um AR elevado, que ela pode responder à adoção do maturador, se ela ainda não completou o seu ciclo vegetativo. A utilização do maturador estratégico como o Hyper nos permite, mais próximo do momento da colheita, termos uma decisão mais assertiva, se vamos ou não maturar. Então o Hyper sim pode ser utilizado também no meio de safra, desde que a cana esteja apta a responder à maturação induzida pelo Hyper. E a nossa recomendação também no meio de safra é de 20 a 30 dias da colheita, podendo ser aplicado de 15 a 45 dias antes, e a melhor janela está sempre ali então de 20 a 30 dias antes da colheita. Mas ele tem regulamentação em bula para ser colhido a partir dos 15 dias. E agora vamos falar um pouco do final de safra. Quando nós vamos para o final de safra, a nossa estratégia principal é preservar o que a cana já acumulou de ATR. Ou seja, é o momento que a cana está no pico de ATR que ela acumulou ao longo do ano, mas nós precisamos preservar esse ATR, principalmente quando nós estamos ali em meados de setembro, outubro, novembro, que ao passar das chuvas, a curva de ATR tende a descer. E aí nós entramos então com a estratégia do Hyper, naquela janela de colheita de final de safra, sabendo que a chuva já está prestes, já tivemos as primeiras chuvas nas áreas. Podemos assim então adotar a tecnologia do Hyper para preservar o ATR que a cana já produziu, fazendo que nós perdemos o quanto menos possível e possamos levar o açúcar, a cana, com maior qualidade agroindustrial para a indústria. Então, com base em tudo que o professor Azania nos trouxe hoje de conhecimento, nos exemplificou o cenário, nós falamos um pouco sobre a tecnologia Hyper, a conclusão é: vamos esperar o máximo possível esse ano para que o canavial se desenvolva o quanto mais. Vamos entrar com o Hyper próximo da colheita para sermos mais assertivos, mas vamos maturar. Esse é um ano que o açúcar está remunerando, está pagando bem para o produtor rural. E a tecnologia do Hyper é sim viável.
Vamos deixar a cana crescer o quanto mais e capitalizar o máximo possível dentro do canavial que já está implantado no campo. E a recomendação do Hyper então é 75 ml por hectare, sempre associado ao Iharol Gold, o nosso óleo mineral que potencializa a entrada do Hyper dentro da folha da cana. E assim, claro, potencializando o maior retorno sobre o investimento. Então, lembre-se, estamos num ano difícil, a cana cresceu pouco, precisamos postergar a maturação. O Hyper é a ferramenta estratégica para você, produtor rural, tomar a decisão no momento exato, errando o menos possível e tendo o maior retorno sobre o investimento. Hyper, o regulador de crescimento da Yara. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento técnico, procure a nossa equipe que está sempre dispostas e preparadas a atendê-los.